Nesta semana, nós vamos ver uns slides do professor Alessandro Nardon. Ele é um dos especialistas nessas questões relacionadas à excelência no atendimento. Então, Kotler, ele fala que já não basta simplesmente satisfazer clientes, é preciso encantá-los. A gente já viu essa questão relacionada à satisfação e encantamento, né? Onde satisfação é o que ele espera, encantamento é o inesperado. Então, a gente vai ver essa visão mais geral da excelência no atendimento, de forma que a gente compreenda melhor todo o conceito que a gente já viu. Você vai ver que eu vou revisar algumas coisas, como também inserir novos conceitos com relação a isto. Então, o que é a primeira coisa que você deve pensar para excelência no atendimento? Lembrando que isso é para comércio, serviços, indústria, mas isso também tem a ver com questão pessoal. Você se vender. Não entenda atendimento apenas como uma coisa para o cliente. Entenda isso nas suas relações pessoais. Quando você conversa entre amigos, você, entre aspas, meio que atende alguém, né? Você atende às expectativas de alguém. Então, primeira coisa, nessa visão geral que a gente está fazendo, a gente vai pensar no plano de melhoria pessoal. E o que seria isso? É o que você precisa começar a fazer, o que você precisa parar de fazer e o que você precisa continuar a fazer, certo? Esse plano de ação ele é interessante porque ele busca o desenvolvimento contínuo. Baseado nas coisas que a gente vai ver hoje, vocês vão conseguir perceber isso de maneira muito mais tranquila. Então, primeira coisa, e eu quero que é o que vocês respondam como tarefa, a sua definição de atendimento. Vocês vão responder essa definição de atendimento. Por favor, não copiem da internet. Eu gostaria realmente que vocês escrevessem o que vocês pensam sobre isso. Então, vocês vão escrever qual a sua definição de atendimento nos comentários. Não precisa me mandar nada por WhatsApp, tá? Então, o que é atendimento, de maneira geral? É o componente comportamental dos produtos e serviços, é a sua postura profissional, é o que a empresa entende como que você vai se relacionar com o cliente, com o público em geral, certo? Então, o atendimento e o atendimento excelente. Qual é a diferença? O que é que faz um atendimento excelente? É isso que a nossa temática é essa, né? Nas empresas, o atendimento ele vem nas vendas, nas pós-vendas, na assistência técnica, ao passar informações, a tirar dúvidas, né? E ao resolver problemas. Então, quando você resolve queixas, você pode colher resultados expressivos. Né? Os clientes que eles tiveram problemas com um determinado fato, você tem que pensar que em média, clientes que tiveram problemas relatam o fato a outras 9. Dentre esses, mesmo os clientes queixosos, 13% falam para mais 20 pessoas. Então, clientes queixosos, eles tiveram seu problema resolvido, eles comentam 5 a 8 pessoas. Clientes queixosos que não tiveram seu problema resolvido satisfatoriamente, comentam entre 8 e 16 pessoas. Avalie esses números. A pessoa que está com um problema, uma queixa, ela consegue fazer mais propaganda negativa do que positiva. Então, é muito interessante que não haja um atendimento ruim para que não haja a queixa, porque para sanar essa queixa vai ser muito difícil. Então, atendimento por atendimento, ou seja, a coisa mais comum. Primeira coisa, você se limita a cuidar dos clientes insatisfeitos. Segundo, você somente processa reclamações. Terceiro, você não possui estratégia de atendimento. E quarto, você não mede a eficácia do seu atendimento. O propósito desses slides é justamente, no final, você conseguir medir a eficácia do que você faz. Então, a gente já tinha visto, mas eu vou revisar os 7 pecados do atendimento. O primeiro, o óbvio, a apatia, que os funcionários não demonstram que se importam com o cliente, né, e com as suas necessidades. O segundo, a má vontade. Eles tentam se livrar de você, eles não querem resolver os problemas, né? Fica aquilo que a gente já falou de jogo de responsabilidade. Eu jogo para um a responsabilidade que passa para outro, para ver se cansa o cliente e ele vai embora. O terceiro é a frieza. Você trata o cliente de forma distante ou desagradável. Cuidado para não confundir frieza com excesso de gentileza também, que é tão ruim quanto. O desdém, ou seja, você acredita que o cliente não sabe nada ou simplesmente você acha que ele não tem condições de comprar e você atende ele mal.
O robotismo, né, que você deixa de agir como se fosse uma pessoa e você fica repetindo a mesma coisa, né, com os mesmos movimentos, como se você estivesse em outro lugar. A burocracia, o demasiado apego às normas, a ponto de ser inflexível. E o jogo de responsabilidade, do qual eu falei. Você fica jogando o cliente de um lugar para o outro. Então, as atitudes imperdoáveis em relação ao cliente. Você não informa o cliente sobre o andamento da solicitação dele, você não dá um feedback. Você tem que dizer ao cliente o que, mesmo que ainda não tenha sido resolvido o problema, vez por outra você fala com ele para dizer, olha, ainda não resolvemos, mas estamos trabalhando no seu caso. Focar no problema e não na solução. Você sempre está enfatizando qual é o problema e não na busca da solução do problema. Atitude com relação ao problema. Tá? Falta de agilidade e de proatividade. Não verificar outras alternativas, não ser criativo, não encontrar para encontrar soluções, desiste porque o sistema não ajuda. Não, você tem que ir atender o cliente da melhor maneira que você puder, né? Ou buscar pessoas que possam ajudar nesse atendimento. Tá? Então, você tem que pensar da seguinte forma. Se você vende algo para alguém, você tem um cliente hoje. Se você ajuda alguém, você tem um cliente para toda a vida. Então, a pessoa é mais importante de qualquer negócio. Então, não depende de nós, tudo depende do cliente. Ele é o que a gente chama de a razão do trabalho. E ele nos faz um favor quando nos procura, principalmente quando você sabe que precisa se sobressair com relação à concorrência. Ele é parte do negócio, ele não é um intruso, ele é parte essencial desse negócio, né? Ele não pode ser um número frio na estatística, ele também é o que paga o seu salário e ele é o patrão do dono, ele é soberano. Não quer dizer que o cliente vai fazer o que quer dentro da empresa, mas a opinião dele é quem vai determinar as diretrizes da empresa. O cliente é mais importante do que apenas o valor daquilo que ele compra e do que ele se queixa. E ele também possui uma relação de longo prazo, é mais relevante, é o potencial de novas compras. Então, por exemplo, quanto custa o caminhão Volvo? Qual o investimento durante 5 anos a ser feito pelo cliente nesse caminhão? Então, você deve imaginar que o cliente ele tem que estar encantado o tempo todo. Vamos fazer algumas reflexões. Qual a sua definição para a satisfação do cliente? Mais uma pergunta que você deve responder nos comentários. E qual a sua definição para a fidelização do cliente? Aí você também responde nos comentários. Então, satisfação e insatisfação. Satisfação é a sensação de prazer, né? E a insatisfação é o desapontamento, é abaixo das expectativas do cliente. Então, ele vai comparar o que ele queria com o que ele recebeu. Pode gerar insatisfação, pode gerar satisfação e pode gerar encantamento. Quanto mais você superar as expectativas do cliente, mais encantado ele ficará. Quais são as 5 atitudes necessárias para a satisfação e fidelização do cliente? Uma delas, a principal, é a responsabilidade de fazer o follow-up. O que seria isso? O retorno, o feedback. Você tem que ter a certeza que tudo foi cumprido. Você deve agradecer novamente, obviamente, e fazer algo que o cliente não espera. Vou dar um exemplo. Você vai no boticário e você compra perfumes, tudo mais. Dentro da sacola, antes de fechar, a moça olha para você e faz, olha, eu vou colocar isso aqui como um brinde. Isso é uma coisa que o cliente não espera. Na verdade, é uma amostra grátis. Ela não está dando nada ao cliente. Ela está, na verdade, fazendo propaganda de um produto que ele ainda não comprou, de forma que ele experimente e queira voltar à loja para comprar. Muitas vezes as vendedoras levam o cliente até a porta e na porta entregam a sacola ao cliente. Então, enquanto ele estiver na loja, nem a sacola ele carrega. Isso é uma gentileza que faz com que o cliente queira voltar para a loja, certo? Então, você tem que ter isso em mente. Então, a excelência em atendimento, ela tem que ser perseguida em alguns aspectos que podem ser considerados pequenos, mas que eles vão ser relevantes. Por exemplo, você não deve estar levando mais notícias para o cliente, porque ele não gosta de surpresas, você tem que trazer as soluções. Então você já começa a dizer que você está resolvendo um problema, não, você não vai dizer que tem um problema.
Se tiverem imprevistos, seja claro, objetivo, sincero, falar logo na hora, não ficar postergando a informação, rendendo a informação. Não é? E fazer os clientes sentir que você está do lado dele, que ele é importante para a empresa. Como eu disse, ele é o patrão até do dono. Então, atender o cliente é sempre ajudar a resolver um problema. Então, o pessoal de atendimento deve mostrar uma energia positiva, não uma falsa energia positiva, uma energia positiva dentro da ética, tá? Para ter soluções para a demanda que o cliente precisa, certo? E no fechamento, você tem que encerrar todas as relações que você tem e deve anotar quando é que você deve ter o próximo contato com o cliente. Por exemplo, se você trabalha, sei lá, com manutenção de ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado deve ser feita a cada 6 meses ou 12 meses. Então você deve ter uma agenda para que quando for daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, você entre em contato com o cliente perguntando se ele tem algum problema no ar-condicionado, avisando que já está no momento de fazer uma manutenção preventiva. Então, essa é uma maneira de lidar com o cliente, de trazer isso aí de forma próxima, né? E também, se depender das pessoas para resolver, de outras pessoas, você ser sincero, não omitir informações, não omitir prazos. Você tem que ser cordial, você tem que se comprometer a resolver o problema, você tem que se colocar à disposição. Outra, nunca falar qualquer probleminha, o senhor pode me ligar novamente. Por quê? Porque dá a impressão que vai haver um problema posterior. Então você deve dizer: quaisquer informações complementares, qualquer necessidade que venha a surgir, o senhor pode contar comigo. Veja a diferença. Você não falou problema, você falou necessidade, você falou palavras positivas dentro do contexto que você está conversando. E a questão do pós-atendimento, né? Você deve entrar em contato com o cliente após o atendimento para buscar a fidelização, o feedback. Então você tem que verificar se a solução foi efetivamente eficaz, se o serviço cumpriu as expectativas. Você deve solicitar ao cliente, né, para propor qualquer sugestão que possa servir, né, de base para você trabalhar. Você descobrir eventuais inconvenientes que podem ter havido, se fazer presente, fidelizar o cliente. Tem que forjar uma relação de confiança, entende agora? E uma relação de longo prazo. E o feedback, após o contato com o cliente, você deve fazer uma autoanálise. O que eu poderia ter feito mais? O que eu poderia ter evitado? E como eu fui nesse atendimento? Essas perguntas são importantes para que no próximo cliente você já tenha uma evolução na questão do seu atendimento. Se você encontrou uma falha, imagine-se novamente na situação, corrija esse erro cometido para não cometer com outras pessoas. Né? E você deve levar em conta também o seguinte, que não existem falhas, existem escolhas. Você escolhe o que você vai dizer ao cliente, você escolhe o que você vai fazer com ele, você escolhe como você vai lidar com ele. A forma sincera é a melhor maneira de lidar com o cliente. Okay? Então, prestem atenção nesses conceitos, né? Vocês já viram que é uma visão mais geral do atendimento e até a semana que vem.